Gravação. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser gravada. E semana passada a gente discutiu sobre duas patologias muito interessantes na obstetrícia, só que não era pra gente ter visto isso. Eu tava meio que perdido no cronograma de vocês. Realmente, hoje nós vamos ver tumor de ovário, que teria que ser da semana passada, e a aula da semana passada já foi dado, né? A aula dessa semana já foi dada semana passada, que seria e colestase e hiperemese gravídica. Agora eu creio que eu estou em dias, né? Ou seja, com a matéria de ginecologia e obstetrícia de vocês, porque a gente já viu uma matéria muito adiantada que foi HIV, né? Deixando para trás sífilis para dar lá quando for dado. E semana que vem a gente vem com mais um tema de ginecologia também, que vai ser as patologias de mama, as patologias benignas e malignas da mama. E aí a gente termina que vai ser nossa penúltima aula já, né? Essa é a nossa segunda, a outra é a penúltima aula. E aí na outra semana nós terminamos com sífilis e provavelmente o tumor de vulva e também esterilidade. Se der tempo, eu também quero falar um pouco com vocês. Mas essa já é a nossa segunda aula do mês de novembro. Então vamos continuar, né? Então quando a gente fala de tumores na ginecologia, como eu falei para vocês, a gente entra numa parte bem oncológica aqui da ginecologia obstetrícia, que seria essa parte dos tumores, né? Na nossa primeira aula dessa segunda parcial, nós vimos o tumor mais frequente feminino na pelvis feminina, que é o tumor de cervix uterina, e agora nós vamos ver o tumor, o segundo tumor mais frequente a nível da pelvis. Só que quando a gente fala da epidemiologia total, os tumores de ovário são o terceiro tumor de acometimento na mulher. O primeiro é o tumor de mama, tem uma alta probabilidade, ou seja, de mulheres ter, e tem vários fatores de risco que esses tumores eles compartem entre si, tá bom? E o segundo é o tumor de cervix uterina e o terceiro nós temos que é o tumor de ovário. Então, os tumores de ovário constituem o terceiro tumor mais frequente a afetar a mulher. Aproximadamente uma a cada 10 mulheres vão ter, né, ao longo da sua vida, um tumor de ovário, tá? E a maioria requer de cirurgia. Então, o primeiro tumor que afeta as mulheres são o tumor de mama, o segundo tumor de coelho uterino e o terceiro tumor ou câncer de ovário. A alta incidência, ou seja, qual é a idade que está acometida essas mulheres? Essas mulheres são acometidas entre a 35ª e a 35ª e ou seja, 35ª semana. Meu Deus do céu. Tô com tão obstetrícia na cabeça que nem consegui falar que é de 35 a 65 anos essas mulheres são afetadas. Na verdade, os tumores de ovário, a gente vamos dividir eles em malignos e benignos. A majoritariamente, ou seja, o princípio da maioria das afecções desses tumores, eles são benignos, né? E o ovário, como vocês vão lembrar lá de histologia, o ovário, ele é um órgão muito peculiar, porque diferente dos outros órgãos que a gente estuda, ele tem, por exemplo, uma luz, um tecido epitelial, uma submucosa e, consequentemente, uma muscular. Essa conformação aqui no ovário é de um órgão mais sólido, onde ele tem uma cápsula de epitélio, da onde vão surgir a maioria dos tumores, né, que são os tumores de origem epitelial, que vão ser três stipers, que são os tumores seroso, os tumores mucinosos, os tumores mistos, os carcinos, né, os carcinomas, entre outros tumores que vão surgir dessa cápsula. Só que dentro do ovário, se vocês lembrarem, a gente tinha uma divisão: cápsula, corteza e medula. Onde a cápsula era de tecido, né, o que a gente chamava de uma cápsula de tecido meio cúbica, aplanada, que seria a cápsula do ovário, e logo nós teríamos um estroma, onde ficavam as células germinais. E é por isso que é tão interessante a nível molecular, a nível histológico, entender e essa particularidade que vai dar a gênese de variados tumores que possam vir surgir. Então daí vocês sabem que o ovário tem essas células germinativas, que vão ser os óvulos. Nós temos células produtoras de hormônio, que estão presentes na medula, a própria teca interna, a teca externa, que também vão formar outro estíper de tumor. E nós temos também fibroblastos e tumores que podem derivar sarcoma. Então, em síntese, os tumores de ovário podem ser de várias estirpes.
Só que fica o questionamento, Gustavo, eu preciso saber todos os tumores que atingem o ovário? Não. O que vocês precisam saber é que existem várias capas, não é que é várias capas, existem vários tecidos dentro do meu ovário, existem vários tecidos, vários estirpes celulares distintos, e cada estirpe celular pode dar uma origem tumoral, ok? E disso nós precisamos saber qual é a capa que origina a maioria dos tumores e a sintomatologia, porque como o ovário ele é um órgão que pode crescer em grandes dimensões, se adaptar a essa situação de um crescimento rápido, progressivo, insidioso, cronificado, seja a velocidade de instauração desse crescimento, os sintomas são compartidos por quase todos os tumores, sejam eles malignos ou benignos, tá? Então, quais são os fatores de risco? Quais são os fatores de riscos que fazem com que as mulheres desenvolvam ou tenham a maior predisposição a ter o tumor de ovário? Então, dentro dos fatores de risco, nós temos antecedente familiar de tumor, de mama, cólon e ovário, antecedentes pessoais de tumor de mama. Lembrar sempre que quem tem... Por quê? Aqui nós falamos da questão de mulheres que vão estar sempre expostas a alta concentração de estrógeno. Lembra sempre que os estrógenos eles têm aqueles efeitos dos 3Hs. E além do mais, em mulheres que têm esses altos níveis e acabam, né, ficando grandes períodos expostas a esses altos níveis de estrógenos, tende a ter tumor de mama, tumor de ovário, dentre outras patologias que a gente já discutiu. Né? Idade temprana da menarca, menopausa tardia, que reforça ainda mais essa exposição prolongada aos estrógenos, nuliparidade, mais um fator que reforça a teoria que a exposição prolongada aos estrógenos está relacionado a uma maior incidência, a uma maior chance de as mulheres que têm esse nível estrogênico alto, essa alta exposição, vai levar com que elas sejam mais predispostas, vai predispor ainda mais para que ela tenha tumor. Obesidade e síndrome do ovário policístico, ou seja, situações onde a mulher fica, né, com altas concentrações de estrógenos, ou seja, o que eu quero que vocês tenham é que os tumores de ovário, assim como a maioria dos tumores ginecológicos, como vocês perceberam, ele tem uma grande influência da concentração, da exposição e do tempo prolongado à ação desses estrógenos. Tenham isso em mente, para que assim nós teremos o quê? Os fatores protetores, e são muito cobrados. Quais são esses fatores protetores? Anticoncepcional, né, que vai contrapor esse efeito, né, hipertrófico, hiperplásico e hiperêmico dos meus estrógenos, muliparidade, ou seja, multiparidade, ou seja, muitas gestações é um período de intervalo que eu tenho essa exposição crônica, essa exposição persistente aos estrógenos, a lactância propriamente dito, porque a lactância libera muita prolactina, a prolactina impede a liberação do FSH, sem FSH a gente não coloca em andamento o recrutamento de folículos e, consequentemente, diminui a produção de estrógenos. E cada embaraço, aqui só um dado para vocês, reduz de 13% a 19% o risco da mulher desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. E a lactância materna tem um fator protetor maior ainda quando a gente fala do tumor de mama. Então tenham em mente isso, tá? Tenham em mente de que esses são os fatores protetores e os fatores predisponentes das mulheres padecerem ou sofrerem de um tumor de ovário. Outra coisa, outra característica importantíssima, como eu já tinha falado lá, histologicamente nós dividimos o ovário, né, ou seja, ou dá para dividir o ovário e as origens tumorais de acordo com qual é a estirpe celular que dá origem a essa tumoração. Então lembra sempre que o ovário ele é um órgão, né, ou seja, intraperitoneal propriamente dito, é o único órgão intraperitoneal propriamente dito. E aí nós temos o seguinte, os tumores podem surgir da cápsula. Esses tumores que surgem da cápsula são de origem epitelial, ou seja, do epitélio germinal. E dentro daí, os tumores de ovário, eles vão dividir, ou eles vão ser classificados de acordo com o grau de anaplasia, ou seja, com o grau de diferenciação celular em benigno, malignos e borderline. O que seriam os borderlines ou intermédios? São aqueles tumores que não são nem benignos, ou seja, não têm as características celulares de benignidade, mas não têm ainda o comportamento agressivo de um tumor maligno. Então ele é considerado um borderline, ou seja, é um tumor intermediário. Ele não é nem benigno nem maligno. Ele está naquela encruzilhada. Será que eu tenho uma histologia mais benigna,
mas não é totalmente benigna, mas eu tenho um comportamento não maligno. Então, eu não sou nem maligno e não sou benigno, eu sou borderline, ou seja, e significa borderline o seguinte, ele está mais pendendo para ir à malignidade do que à benignidade. Ok? E quais são esses tumores? E eu preciso saber, Gustavo, preciso. De todos os tumores que nós vamos discutir aqui, os tumores do epitélio germinal, né, que é um epitélio cúbico que recobre todo o nosso ovário, é os tumores mais frequentes. Dentro dos tumores mais frequentes, eu quero que vocês coloquem o tumor mais frequente, é o cisto adenoma seroso. Tá? O cisto adenoma seroso. Depois nós temos o cisto adenoma mucinoso e o tumor de Brunner. Logo, nós temos os borderlines, que é o cisto adenoma seroso, mucinoso, cisto adenocarcinoma seroso. Esses já são malignos, tá? Cisto adenocarcinoma mucinoso, carcinoma endometrioide. Quero que vocês tenham um dado muito importante aqui, porque pode vir que o professor puxe de vocês esse conhecimento que eu falei para vocês lá no nosso curso, quando era presencial ainda, quando nós discutimos. Não, já era online, eu acho que tem gravado se vocês reassistirem. Quando eu falei para vocês do tumor de endométrio. Lembrar sempre que pacientes que têm um tumor de endométrio podem muitas vezes ter um tumor assincrônico, que é um tumor do tipo endometrioide no ovário. Então gravem isso na cabeça, levem isso e internalizem, porque é sempre importante essa associação. E outra associação isso sim eu falei lá em endometriose. Pacientes que tenham endometriose estão mais predispostos quando têm implantes ováricos de endometriomas a desenvolver em uma pequena probabilidade, mas tende a acontecer, os tumores do tipo endometrioide, tá bom? E os tumores de célula clara. Outra coisa que eu quero que vocês anotem, que vocês deixam clara. Os tumores de células claras são os tumores mais malignos, mais agressivos que uma mulher pode ter. Então, com isso, o que eu quero que vocês tenham em mente? Tenham em mente que, uma vez diagnosticado, são tumores que têm uma rápida progressão, têm um prognóstico ruim e tem uma taxa de curação baixíssima, ou seja, é quase uma sentença de morte. Logo, nós temos os tumores que surgem das células germinais. E daqui o que eu quero que vocês saibam são os teratomas, tá? E os teratomas, eles vão se dividir, né, em teratomas benignos e malignos de acordo com a quantidade de tecido sólido que eles tenham, que a gente vai estar discutindo. Depois nós temos os digerminoma, que são aqueles tumores, né, que surgem das células, ou seja, é o tumor mais frequente de células germinativas, que ocorre em pacientes jovens com bom prognóstico à radioterapia. E esses digerminomas, tá? Ou seja, os digerminomas, eles surgem das células das células também germinal. E lembrar que os digerminomas, eles são mais frequentes em pacientes jovens, tá? Mas os tumores mais frequentes de ovário são os tumores em síntese, em geral. Quando a gente pega todas essas estípulas celulares, eu vou repetir mais uma vez, são os tumores de origem epitelial. Dentro dos tumores de origem epitelial, qual é o mais frequente? É o tumor, o cisto adenoma, que é o benigno, seroso. É um tumor que cresce, chegam a medir proporções assim de 13 quilos, 14 quilos o tamanho do ovário, uma secreção serosa, uma constituição de células muito benigno, ou seja, que se assemelha muito ao epitélio, claro, que não é igual, mas se assemelha muito, tá? Depois nós temos os tumores que se dividem, que surgem da granulosa, seja da granulosa interna ou da granulosa externa, que a gente vai chamar do quê? De granuloma, né? Ou seja, de tumores fertilizantes, feminilizantes ou virilizantes. Então lembra sempre que os feminilizantes, né, vão derivar da granulosa, porque lembra que a granulosa era a capa aonde, lembra? Tinha a teca interna, a teca externa e tinha a granulosa. O que a teca externa, o que a teca interna e a teca externa praticamente faziam? A teca interna captava o colesterol, lembra? Captava o colesterol e produzia androstenediona. A teca interna e a granulomatosa, principalmente a granulomatosa, pegava essa por difusão, pegava essa matéria-prima que foi produzida ali na teca externa e na teca interna também, a granulosa fazia o quê? Fazia a esteroidogênese, né? Lembra que pegava e produzia o estradiol, a estrona e o estriol. E lembrando que o principal é o estradiol. Então, por isso que tumores, né, que são os
tumores da granulosa vão ser tumores da granulosa, vão ser tumores feminilizantes, porque terão o quê? Altos níveis do quê? Altos níveis de estradiol. Já os tumores que surgirem da teca interna ou da teca externa vão ser os tecomas, os tumores derivados de fibroblastos. Se forem secretar algum tumor, lembra que eles vão secretar esses andrógenos, né? A androstenediona, vão secretar tumores virilizantes. Então a mulher vai ter o quê? Vai ficar insurta, vai ter uma distribuição de massa muscular mais proeminente, né? Mais característica do homem. Tá? E lembra também que eles podem surgir do estroma, dos fibroblastos. Então ele pode ser um fibroblastoma, pode ser um tumor de célula granulosa, um tumor de células de Leydig sertulas, que são o arenoblastoma, tá? E pode ter tumores do estruma ovário, que é semelhante ao tumor da tiroide, tá? O estruma ovário, o estruma, né, ou seja, o tumor estruma de ovário, se vocês lembrarem de anatomia patológica, ele faz parte de um tumor que surge das células germinativas, que é o estruma ovário, e ele vai ter uma característica que ele vai ter os componentes sólidos que os teratomas têm, que a gente chama de neuroepitélio, e dá origem, né, àqueles monstros, isso que chama teratoma, vem do grego de monstro, teratoma, é um monstro porque queira cabelo, tem glândula sebácea, tem neuroepitélio, tem a formação de criptas, assim por assim dizer, e acabam que, nesse caso, se diferenciam, esse nosso teratoma se diferencia em um tecido epitelial funcionante do tipo tiroidiano. Então, muitas dessas mulheres vão ter uma síndrome paraneoplásica, se vocês entendem. Síndrome paraneoplásica é uma resposta do corpo à secreção hormonal de um tumor, que vai ser o hipertiroidismo, tá? Então, os cistos, só para a gente recapitular, para que fique bem entendido, para que vocês tenham conhecimento. Qual é o tumor mais frequente, né? Mais frequente na mulher, sem tirar faixa etária, sem fazer nada. Qual é a estirpe tumoral mais frequente? Vocês vão responder para mim que são os tumores de origem epitelial. Dentro dos tumores de origem epitelial, qual é o tumor mais frequente? Vocês vão responder para mim que é o cistoadenoma seroso. Acabou. Ponto. Agora, qual é o tumor mais frequente em mulheres jovens? Disgerminoma. Quando eu falo mulheres jovens, falo mulheres antes da menopausa, ou seja, antes da menarca, ou seja, até 20 anos. Não, na verdade é antes da menarca. São pacientes que antes da menarca tendem a desenvolver tumores. Vão ser os tumores de células germinais. Dentro dos tumores de células germinais, lembrar sempre que o mais frequente em mulheres jovens vai ser o digeminoma. Em crianças vão ser os teratomas. Teratomas. E logo vem todos os outros tumores que a gente tem que ter um conhecimento mais abrangente, mas saber também que cada capa, ou seja, epitelial, germinal, as células da teca, a granulosa, o estroma, cada uma desses 5 componentes celulares pode dar origem a distintos tipos tumorais. E cada distinto tumor, como a gente fala que a teca e a granulosa são grandes responsáveis pela produção hormonal, elas vão ser responsáveis por tumores funcionantes, por tumores que vão ter uma síndrome de androgênica, ou seja, virilização feminina, ou a gente vai ter uma hiperestrogenismo feminino, onde a gente vai ter ciclos anovulatórios e, consequentemente, vários transtornos relacionados com ciclos menstruais. Então, se vocês já começam a lembrar da nossa primeira aula lá, ou de quando a gente estudou de maneira parteada a fisiologia, você já entende como vai funcionar esses tumores de secreção hormonal, tá? Então, quais são as características gerais, né? Ou seja, porque muitas vezes as mulheres podem ter cistos. O que são cistos? Cistos são pequenas tumorações com paredes próprias, tá? Que abrigam o líquido. Isso é um cisto, tá? Isso é a definição de um cisto na medicina, né? Então, os cistos, eles podem ser decorrentes de vários processos naturais que acontecem na mulher, como a própria menstruação, como o próprio corpo lúteo, que pode atingir um hiperfuncionalismo e produzir essa coleção de líquido delimitada por uma cápsula, né? Então pode formar. Então os cistos, eles são ou seja, são totalmente benignos, né? Ou seja, são totalmente benignos, tá? São totalmente benignos e fazem parte, né, normalmente do desenvolvimento, ou seja, não é uma patologia propriamente dita,
e fazem parte do desenvolvimento feminino. O que é interessante você saber? É interessante saber que esses cistos muitas vezes podem levar à urgência, porque eles podem se romper, fazer uma hemorragia, um abdômen hemorrágico, um abdômen inflamatório. Então, é importante conhecer isso muito claramente. Então, quais são as características gerais desses cistos? Ou seja, eles são característicos da faixa reprodutiva da mulher, geralmente são assintomáticos e requerem um tratamento cirúrgico somente em caso de ruptura, né? E tem uma regressão, ou seja, a regressão espontânea é regra. Então, nós temos o cisto folicular, que ele é o mais comum de todos, tá? Geralmente é unilateral, e o pré-requisito para ser considerado um cisto é ele tem que ser maior de 3 centímetros, né? E tem uma reprodução espontânea. Esse cisto folicular, muitas vezes, é que cresceu muito ali o nosso folículo, ele acabou encapsulando, crescendo demais, concentrando líquido, e foi detectado numa ecografia. Depois nós temos o cisto do corpo lúteo, que é o mais interessante, e ele tende a ir crescendo, crescendo, e ao final do ciclo, lá no 20º, 26º dia do ciclo, ele tende a se romper quando se rompem, tá? E nós temos os cistos tecaloteínicos, que são cistos funcionais menos comuns, mas eles já funcionam. Geralmente são bilaterais, eles ocorrem na gravidez. Quem me dá um exemplo de cisto tecaloteínico que era visto em uma patologia que a gente já estudou no primeiro semestre? Quem vai mandar lá no grupo, quem estiver assistindo, eu vou cobrar vocês, e eu vou ver mesmo se vocês estão assistindo a aula, vai ter que me responder. Qual era a patologia que tinha clássico? Lembra sempre que eu queria confirmar ou ter suspeita dessa patologia, eu mirava os ovários e tinha os tumores tecaloteínicos, e eu até falava, não se toca, porque uma vez tirado o estímulo, ele vai regredir, ok? Aqui tem tudo que vocês precisam saber, tá? Porque os tumores podem ser de células geminais, pode ser de células epiteliais e pode ser dos cordões sexuais e do estroma, tá? E podem também ser os tumores ser metástase. E aí o que eu quero que vocês entendam sobre essas metástases? Existe um tumor que a gente vai estudar muito, que é o tumor de Krumberg, que atualmente não se considera mais um tumor de Krumberg, tá? Essa nomenclatura ela caiu por terra, mas ainda para o nosso professor continua. O tumor de Krumberg, em sua definição, são tumores primários do trato gastrointestinal, sendo mais específico da vesícula, do estômago, do cólon, que vão fazer metástase, tá, tempranamente lá no ovário. Então, esses são as metástases, são chamados de tumores de Krumberg. Sempre que eu tenho um tumor do trato gastrointestinal que faz metástase direta ao nosso ovário, tá? Então, os tumores de origem epitelial, nós temos. Lembra sempre, nós temos 3 estípulas, nós temos 3 classificações. Nós podemos falar que eles são tumores benignos, borderline ou intermédios, e nós temos os tumores malignos, né? Então lembra sempre, benignos, como eles vão se diferenciar em glândulas para secretar algum conteúdo, então nós vamos chamar os benignos de cistoadenoma seroso, que é o tumor mais frequente em 65 a 70% dos casos, cistoadenoma mucinoso, oh meu Deus do céu, cistocarcinoma